Fala aí pessoal, firme, forte, feliz? Nós estamos hoje nesse dia maravilhoso, dia 12 de dezembro, 12 do 12. E hoje a nossa questão é, vamos nos atentar? A nossa intenção hoje é fazer um autoquestionamento. Para onde eu estou direcionando a atenção dos meus pensamentos? O que significa isso, Felipe? Bem, a psicologia diz pra gente que a gente tem alguns erros cognitivos comuns, que são popularmente chamados de distorções cognitivas. Ou seja, de alguma forma, em alguns momentos da nossa vida, a gente direciona a atenção a determinados aspectos do nosso pensamento e desprezamos determinadas informações de outros aspectos. Nós trabalhamos um pouco disso há 2 dias atrás, quando nós estávamos buscando investigar os indícios, investigar as evidências dos nossos próprios pensamentos. Nós vamos continuar esse processo. A gente comentou sobre uma das distorções cognitivas na data de ontem também, quando a gente falou da distorção cognitiva do tipo tudo ou nada. Se as coisas não acontecem exatamente da forma como eu gostaria, então nada foi bom, não teve nada de bom, a experiência simplesmente foi um fracasso. Esse tipo de pensamento, ele pode acontecer de outras formas. Quando eu digo que ninguém gosta de mim, que ninguém no serviço respalda o que eu faço, eu estou num pensamento dicotomizado, ou seja, se algumas pessoas não gostam de mim, a sensação que eu tenho é que ninguém gosta de mim. Eu distorço aquela minha cognição, aquela crença e faço com que realmente eu obtenha que ninguém goste de mim. E a gente precisa fazer aqueles questionamentos. Peraí, quais indícios disso que é verdade? Não tem nenhuma pessoa no seu serviço que gosta de você. Não teve nenhum aspecto bom naquela experiência que você viveu. Então a gente precisa sair do pensamento dicotomizado. A gente precisa sair desse raciocínio tudo ou nada, que algumas pessoas chamam também de raciocínio preto ou branco. Então, de alguma forma, não vê o espectro das cores que existe. Então, talvez ele não foi totalmente preto, talvez não foi totalmente branco, né? Existe aí uma infinidade de cores que a gente pode obter e de frequências de cores que a gente pode obter dentro desse processo. É assim como o pensamento 880, né? Entre o 8 e o 80 existe uma série de números que a gente consegue colocar no meio deles para que a gente possa entender que os pensamentos também são assim. E esse pensamento 880 acontece muito com as pessoas. Ah, se não for desse jeito, para mim não tá bom. Então, se você não tiver, você não se adapta, então você vai embora, você sai da minha vida. Opa, mas será que nesse momento que você faz esse tipo de movimento, você também não está perdendo um pouquinho? Você também não está, de alguma forma, deixando de ter algumas experiências que poderiam ser transformadoras e interessantes para você? Outro tipo de distorção cognitiva que a gente às vezes faz é catastrofizar as coisas. A gente, na verdade, acha que a gente tem um senso de previsão dentro do nosso cérebro, né? Então a gente dá uma de adivinhadores do futuro. E às vezes a gente fica num pensamento catastrófico. E se eu fizer a cirurgia e algo der errado? E se eu fizer isso e aquilo na verdade não acontecer? Tem gente que é tão boa na catastrofização que você não quer nem conviver com ela, porque você acha que realmente alguma coisa pode dar errado, de tanto que ela, na verdade, filtra uma série de informações que podem dar errado, e ela fica imaginando que tudo aquilo realmente pode dar errado. E aí volta-se a ideia de que precisa buscar indícios. Então, se você for viajar de avião e você regular a sua atenção somente ao que pode dar errado na sua viagem de avião, eu tenho certeza que sua viagem de avião será terrível. Porque você regulou sua atenção somente para os aspectos ruins que podem acontecer numa viagem de avião. E se o cinto travar, e se a aeromoça, na verdade, não souber me atender, e se o cara que estiver, na verdade, na saída de emergência não souber usar a saída de emergência, uma infinidade de pensamentos. E se eu passar mal lá e não tiver nenhum médico lá em cima? Se você se concentrar somente nos aspectos ruins que houver dessa experiência, a sua experiência será absolutamente terrível. Então eu preciso questionar quais os indícios que isso realmente pode acontecer, como que eu posso minimizar esses riscos, o que está sob meu controle, o que não está sob meu controle, a confiança que eu preciso ter no outro, a confiança que eu posso ter em mim mesmo,
como uma pessoa que é capaz de lidar caso algo aconteça. Eu não sou uma pessoa fraca, então se algo acontecer no meio do caminho, se algo surgir, se alguma situação simplesmente brotar, eu sou capaz de resolvê-la. Então a gente precisa começar a trazer. Outros que às vezes a gente vê bastante é quando a gente maximiza os resultados negativos e minimiza os positivos. Então a gente utiliza um filtro que capta muito mais as ações negativas do que as ações positivas. Então você estava realizando e tendo um dia maravilhoso, o seu dia estava legal, você viu pessoas na rua, você cumprimentou pessoas na rua, você reencontrou um colega bacana que há muito tempo você não via, você fez o seu serviço, cumpriu aqueles objetivos que você tinha diários, mas ali por volta do meio da tarde o seu chefe te chama, te comunica um erro que você teve, ele responde para você de forma negativa, né? Fornece algumas orientações que não são feitas de uma forma tão assertiva, e a sensação que você tem é, meu Deus do céu, meu dia foi péssimo. Você chega em casa dizendo isso, horroroso meu dia, Deus me livre, não sei porque que eu acordei hoje eu acordei de pé esquerdo, porque você maximizou o que era negativo, que foi um evento só, e minimizou todos aqueles eventos que tinham passado na sua vida que foram positivos. Ou seja, você regulou sua atenção muito mais aos aspectos que de alguma forma eram desagradáveis e você regulou pouquíssima atenção aos aspectos que eram agradáveis ao seu dia a dia. Você usou um filtro negativo para a sua situação. Outro que às vezes acontece bastante é quando a gente personaliza uma determinada situação que acontece, uma circunstância que de repente passa no nosso dia a dia, e eu tomo ela como pessoal. Então eu acho que a pessoa fez por causa de mim. Então a pessoa não sorriu é por causa que ela não gosta de mim. Não é porque na verdade ela está com alguma coisa no dente, não é porque na verdade ela está preocupada com outras coisas, não é porque na verdade ela está triste, é alguma coisa que é a nível pessoal. A pessoa não me passou uma tarefa, então é porque eu sou incompetente. Isso é um nível pessoal. A gente tende a não considerar aspectos circunstanciais, situacionais ou de alguma forma até mais práticos e passa a considerar eles só a um nível pessoal, como se fosse só conosco, aquilo só realmente acontecesse conosco. E um outro ainda que eu gostaria de comentar nesse vídeo, tentando ainda ser breve, é a leitura mental, porque esse atrapalha bastante. Nós acreditamos que sabemos o que o outro está pensando. Não, eu sei como é que ele... eu sei. Ixi, conheço ele há anos. Ali eu sei como é que ele pensa. Ali eu sei o que ele está pensando, o que ele está sentindo, o que ele está imaginando de mim. E às vezes a gente traz isso para nós. Então você está buscando potencializar suas metas, desenvolver recursos que potencializem suas metas. Se você entra num raciocínio tudo ou nada, 8 ou 80, não potencializa sua meta. Porque alguns passos você vai ter que flexibilizar, alguns passos você vai ter que refazer. Então não pode ser 8 ou 80. Tem que ter os outros números. Isso aqui não aconteceu de forma perfeita, mas ainda foi bom e eu já posso reestruturar de uma outra maneira. Você vai ter que começar a pensar na catastrofização. Se você olha para sua meta e já começa a imaginar tudo que pode acontecer de ruim e não para no sentido de dizer, peraí, algumas coisas podem acontecer ruins, estão sob meu controle, então o que eu farei para resolvê-las? Você simplesmente vai acreditar que vai ser um desastre e não há por que você investir tempo, esforço e ânimo em uma coisa que não vai dar certo, mas é uma distorção que a sua mente criou. Você pode pensar de uma outra forma, você pode questionar esse pensamento e potencializar a sua meta. Você vai ter que cuidar da leitura mental, porque você não sabe o que as pessoas estão pensando até que elas te digam o que elas estão pensando. E mesmo quando elas te dizem, você não sabe exatamente se é aquilo que ela estava pensando. Então, se de alguma forma você comenta a sua meta com alguém, alguém olha de uma forma atravessada, não faça uma interpretação disso. A não ser que ela te diga algo. E mesmo quando ela te diga, entenda o vídeo do ponto de vista. Ela está te posicionando o ponto de vista dela, uma opinião dela, que pode não ser a mesma
sua, que pode não corresponder àquilo que você quer para a sua vida. E é diferente daquilo que a pessoa quer para a vida dela. E você precisa pensar que o seu pensamento pode te levar a erros cognitivos, a gerar mais atenção no que é negativo e menos atenção no que é positivo. Que de alguma forma a gente distorce o nosso pensamento em muitas vezes, para muitas situações e para muitos eventos, valorizando mais o que é negativo e valorizando menos o que é positivo, valorizando mais as situações que de alguma forma nos desagradam, nos entristecem, nos deixa para baixo e despreza em termos daquilo que é positivo, que nos alegra, que nos faz bem, e a gente vai simplesmente ignorando. Então a proposta de hoje é essa: vamos nos atentar? Vamos começar também a direcionar a atenção da gente para aquilo que é positivo, para os eventos do dia a dia que são bons, que são bacanas, que nos fazem bem. Vamos direcionar nossa atenção também para as coisas boas que podem acontecer. Vamos direcionar nossa atenção para aquilo que a gente pode controlar e não para aquilo que a gente não pode controlar. Vamos direcionar nossa atenção para aquilo que a pessoa está nos dizendo, ao invés de ficarmos imaginando e criando situações em relação às outras pessoas. Vamos começar então a cuidar da nossa atenção para que a gente possa ter percepções mais interessantes, mais producentes e que potencializem nossas metas? Essa é a proposta. Hoje estamos aqui e que vamos continuar até os 30 dias. Se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilha, comenta, a gente quer sua participação. Inscreva-se no canal, compartilhe o canal com as pessoas, youtube.com/comece a saber, para que a gente possa divulgar cada vez mais ações do bem, ações positivas na internet. Meu muito obrigado e até a próxima.